Boa noite, gente. Então, novamente, vou só pedir desculpa antes de novo, porque os slides de fato são de inteligência artificial, mas eles são bem lúdicos, ajudam bastante. Estava problema no PowerPoint. Então tá. Então, esse artigo que o Giro mandou é de uma revista de periódicos, MTPI, Clínicas e Práticas, é um artigo de 2023. Ele fala para a gente sobre o manejo da insuficiência cardíaca aguda, se baseando na fisiopatologia. Alguém está passando? Peraí. É, Então, a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica, né, que se baseia na instalação aguda ou gradual desses sintomas relacionados à insuficiência cardíaca. O artigo traz para a gente que, apesar dos avanços nas terapêuticas disponíveis, né, a gente tem uma taxa de rehospitalização desses pacientes em cerca de 10% nesses 3 meses e uma alta taxa de mortalidade no período de um ano de até 30%. Esses sintomas, né, os principais seriam a dispneia e o edema. Então, o principal motivo de hospitalização desses pacientes se baseia na congestão, né, e na hipoperfusão. Os pacientes eles tendem a se apresentar mais com síndrome de congestão do que hipoperfusão, mas no nosso cenário, na terapia intensiva, a gente vai lidar mais com esse paciente onde ele tem essas duas apresentações. Já iniciando um pouco da fisiopatologia, né, o artigo ele fala primeiro para a gente desses dois tipos de congestão, a congestão periférica e a pulmonar, onde na congestão periférica a gente vai ter aqueles sintomas, um aumento de peso, o edema periférico, distensão jugular, hepatomegalia, ascite, estase venosa, e na congestão pulmonar, a dispneia, os estertores, a presença de linhas B na ultrassonografia, e aqui ele já diferencia as causas fisiopatológicas. Então, ele traz que essa congestão periférica está mais associada a uma falha cardíaca e essa congestão pulmonar mais a uma falha vascular. E a gente tem que compreender esses mecanismos para conseguir assim fazer um tratamento adequado. Então, nessa falha cardíaca, o mecanismo seria o acúmulo de fluidos. E esse acúmulo vai ser secundário a uma diminuição, né, do débito cardíaco em decorrência de uma disfunção miocárdica. Isso gera um hipoenchimento arterial. Esse hipoenchimento vai ser percebido ali, né, pelos baroreceptores, arco aórtico, ventrículo, as arteríolas renais. E isso acaba por ativar a resposta simpática, tem a ativação lá do sistema renina, angiotensina, aldosterona, isso e também a liberação de arginina e vasopressina. Essa ativação desses sistemas, junto com essas substâncias vasoconstritoras, contribui para a retenção de sódio e de água. Isso leva a um aumento ali momentâneo, né, do débito cardíaco, mas a persistência desse ciclo acaba por gerar um acúmulo excessivo de sódio, consequentemente um acúmulo de fluidos, levando a um edema tecidual. Esse mecanismo de falha cardíaca está mais associado ao paciente que tem uma fração de ejeção reduzida, ou seja, ele já tem uma disfunção miocárdica. E já o outro mecanismo que ele traz para a gente, o mecanismo de falha vascular, ele fala aqui para a gente que a congestão ela vai ser precipitada aqui pela redistribuição volêmica. Ele traz que esse paciente, normalmente não seria aquele paciente de fração preservada, né? Mas ele já tem um ganho mínimo de peso ali, menos de 1 quilo antes dessa crise. E essa crise vai ser precipitada por uma estimulação adrenérgica, né? Por exemplo, um pico hipertensivo. Isso vai gerar uma vasoconstrição, então aquele volume de capacitância na circulação esplânica, circulação periférica, por essa vasoconstrição, ele vai ser transferido para o sistema pulmonar, e levando à congestão, à transudação e os sintomas decorrentes disso. Um pouco aqui da física desse edema, né? Ele traz, então, como a gente tem esse aumento do volume circulante, a gente tem um aumento da pressão hidrostática, redução da pressão ocótica, isso favorece
essa transsudação, mas o edema ele começa a se formar quando esse volume transudado supera a capacidade de drenagem do sistema linfático. E aí ele começa a entrar em outros mecanismos também. Então, um desses outros mecanismos seria essa perda de rede dos glicosaminoglicanos. No paciente, onde ele tem esse mecanismo cronicamente ativado, ele tem uma disfunção dessa rede que no indivíduo saudável ele serve como um tampão de sódio. Logo, ele diminui a reabsorção de água e diminui a formação do edema. Mas nesses pacientes ele tem uma disfunção dessa rede que favorece a formação desse edema também. Os mecanismos que estão associados à formação da congestão seria a disfunção hepática e a disfunção renal. É, a disfunção renal ela é muito associada, né? Então, essa redução do débito cardíaco, a gente tem uma hipoperfusão renal, acaba levando a uma diminuição no ritmo de filtração glomerular. Só que ele traz outras bases também importantes, seria da própria congestão em si. Então, aumenta a pressão venosa central, acaba também aumentando a congestão visceral, o edema de vísceras, isso aumenta a pressão intraabdominal, aumenta, por consequência, a redução da filtração. Então, são todos mecanismos que colaboram, né, para manter esse ciclo. A disfunção hepática também é outro ponto importante que ele traz, né? Ocorre uma diminuição da síntese proteica, então a gente tem que isso contribui também para essa diminuição da pressão hemocótica que favorece a formação do edema. Então, como eu falei, é um ciclo vicioso. Inicialmente, é, se instaura isso como para tentar equilibrar a resposta, mas a manutenção desse ciclo que descompensa e acaba gerando o edema. Outro ponto importante também na fisiopatologia seria a endotelite aguda. Então, a veia ela tem uma participação ativa nessa formação. Então, quando a gente tem esse aumento do volume, isso gera um estresse mecânico ali, né, no vaso, leva ao estiramento das células endoteliais. Isso gera uma mudança fenotípica que faz o vaso abandonar essa homeostase, faz ele gerar um estado pró-oxidante, pró-inflamatório, e aí ele gera essas citocinas, que acaba por aumentar a permeabilidade vascular, que favorece a formação do edema, e favorece, ele faz um mecanismo de feedback do glomerular que favorece a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aqui explicando, essa imagem explica a questão da falha vascular, né, desse fenômeno do shift esplânico. Então, tem essas veias de capacitância, quando faz a crise hipertensiva, Vai esse agora estímulo tá trabalhando, adrenérgico, né? é, isso aumenta o volume circulante que acaba Nada te sendo incomoda, transferido para só os muito. pulmões. Tá bom. Não tá incomodando, não. Então, Vai na aqui eles versão aqui, falam espera. dos sintomas, né? Então, da congestão periférica, a questão da turgência jugular, hepatomegalia, o edema de membros Então, inferiores, o colapso de VH inferior no ultrassom. Já a congestão pulmonar, os estertores, a presença de linhas B, a postura do paciente, né? A bendopneia, dispneia curvace e outras alterações no ultrassom também. Outro mecanismo fisiopatológico que ele traz seria da hipoperfusão. Então, isso já começa a entrar um pouco nos fenótipos do paciente, né? Porque normalmente o paciente, o tipo mais comum do paciente é aquele paciente quente e úmido. Já esse paciente com hipoperfusão seria o paciente frio e úmido. Então, muitas vezes pode até se apresentar como um choque cardiogênico. Então, esse paciente ele tem um volume vascular normal, até mesmo aumentado, mas o volume sanguíneo arterial é efetivo reduzido. Isso acaba por gerar uma hipoperfusão e disfunções orgânicas. Então, dentro das disfunções orgânicas que ele traz lá, o coração é um importante. A gente tem o aumento ali, né, das pressões de enchimento do VE, que acaba gerando uma tensão parietal nas paredes, gera uma resposta simpática, aumentando o endotropismo e cronotropismo, gerando taquicardia, e isso gera um desequilíbrio entre oferta e demanda de O2, gerando uma injúria miocárdica, que ela pode ser comprovada pela elevação da troponina. Outra disfunção, que seria até um sinal precoce também, seria a disfunção cerebral, né? Vai se manifestar pela alteração do estado mental, sonolência, letargia. Outra disfunção presente também, como eu falei, seria a do fígado, que inclusive faz parte, né? Como eu falei inicialmente ali, dos mecanismos de congestão.
Então, a gente vai ter um aumento das transaminases, inclusive quando o paciente começa a ter essa disfunção, é um fator prognóstico negativo importante, e a lesão renal, que inicialmente seria uma lesão ali irreversível, mas caso se torne um caso prolongado, ele traz que se torna uma lesão estrutural irreversível. Outra disfunção orgânica também seria a intestinal. Então, é um dos primeiros órgãos, né, a sofrer com essa hipoperfusão. Essa isquemia acaba por gerar a translocação bacteriana, que aumenta a sua liberação de lipossacarídeos e endotoxinas na corrente sanguínea, gerando um estado inflamatório que acaba por perpetuar essa disfunção cardíaca. Então, aqui só exemplificando essa matriz fenotípica, que é uma coisa que a gente já sabe. Seco e quente, então, paciente euvolêmico com uma perfusão normal. Seco frio, paciente hipovolêmico com baixo débito. Paciente úmido e quente, uma congestão e uma perfusão normal. E o paciente úmido e frio, uma congestão e um baixo débito. Então, paciente úmido e quente, já entrando um pouco no tratamento. Então, a gente volta lá que a gente tem que diferenciar qual seria esse nosso paciente. Ele está congesto por uma falha cardíaca ou por uma redistribuição. Se for por uma falha cardíaca, então, nossa arma principal de tratamento serão os diuréticos, né? Aqui, no caso, a furosemida. E se for por uma redistribuição, o nosso principal mecanismo para fazer esse tratamento vai ser os vasodilatadores. Claro que a gente, nessa prática, a gente acaba lançando mão, né? A gente está usando, mas na falha vascular a gente pode usar também os diuréticos. No paciente que ele já é usuário de furosemida, de diuréticos, a gente pode fazer essa dose inicial aí de 1 até 2,5 vezes maior do que ele já costuma utilizar, objetivando uma diurese aí de 100 a 150 ml, avaliando isso num período de 6 horas. Caso a gente não tenha essa meta atingida, a gente pode chegar a uma dose de 400 a 600 miligramas de furosemida, ou então fazer um bloqueio sequencial aí com um outro diurético. Já na falha vascular, então, a gente pode lançar a mão de dois vasodilatadores, a nitroglicerina que é somente um vasodilatador, uma dose inicial de 10 a 20 microgramas por minuto, uma dose máxima de 200 microgramas. A gente vai objetivar uma PA de 90 a 120, uma sistólica de 65 a 70, e o Unipride, que vai ser um dilatador tanto arterial quanto um vasodilatador, uma dose inicial de 0,3, chegando a uma dose máxima de 5 microgramas por minuto. O paciente úmido e frio, como eu falei, é aquele paciente mais grave, ele divide esse paciente de acordo com o valor da sua pressão sistólica na apresentação. O paciente com a pressão acima de 90, a gente pode lançar a mão dos vasodilatadores, de inotrópicos, do butamina, levosimendan, e ele pede atenção a respeito dos diuréticos, que esse paciente, caso ele não esteja com a perfusão periférica adequada ainda, a gente dá uma segurada nesse diurético até a gente ter uma melhor perfusão. E já no paciente com uma sistólica abaixo de 90, a gente vai fazer aquele nosso manejo, vasopressores, glutamina, então é um paciente que dá um choque cardiogênico franco. No paciente seco e frio, então a suspeita aqui é de uma hipovolemia primária. Ele fala que o nosso tratamento seria inicialmente fazer um fluid challenge, então administra 250 ml de solução salina em 15 minutos, avaliar o volume sistólico, se aumentar cerca de 10 a 15% de fato, o paciente estava com uma pré-carga reduzida e ele recomenda ali uma hidratação de 25 a 30 ml quilo dia. Já se esse paciente não teve esse aumento do volume sistólico, traz que é um miocárdio que ele está cansado, está exausto, já recomenda iniciar os inotrópicos. O paciente seco e quente é aquele paciente com uma exacerbação inicial leve, é, normalmente não precisa de uma internação prolongada, não necessita dessa internação prolongada, nosso foco aqui vai ser otimizar essa terapia que ele já usa. Normalmente esses pacientes já se apresentam com o uso de OIE, Combral, um beta-block. Então, ele fala aqui para a gente otimizar, então, acrescentar sacubitril, valsartana, retirar outros medicamentos hipotensores que possam estar prejudicando a gente chegar
na dose mais otimizada das medicações que têm benefício comprovado, associar também os inibidores de SGLT2, a empagliflozina, que tem benefício comprovado, independente da fração de ejeção ou do diabetes. E um ponto importante que ele traz é sobre os beta-blocks. Então, se esse paciente não tiver com uma instabilidade hemodinâmica, não tiver bradicárdio, não tiver apresentando lesão renal aguda, a gente não precisa suspender essa medicação. Não sei que esse paciente tenha iniciado esse fármaco recentemente ou titulado recentemente, a gente pode só voltar à dose anterior. Outro ponto importante também que ele traz é sobre a alta desses pacientes. Às vezes, esses pacientes recebem alta com uma congestão residual, e isso aumenta as taxas de rehospitalização e mortalidade também. Então, alguns parâmetros que a gente pode avaliar se esse paciente está pronto, né? Então, novamente, sempre ultrassom, nossa prática diária, avaliar o colapso da veia cava inferior, avaliar a presença de linhas B, os marcadores, mais utilizado, BNP, e ele traz outros marcadores novos, assim, não são tão utilizados pela gente. Um deles seria o ST2, é um marcador de estresse biomecânico e de fibrose miocárdica. Quando ele está presente, ele tem um fator prognóstico, tem um prognóstico negativo, né? O GDF-15, que é um membro da família TGF-beta, associado à mortalidade e rehospitalizações também. E o FGF-23, ele é um hormônio de origem óssea, é um regulador do fosfato, partícula da homeostase mineral. Os níveis dele aumentam quando a gente tem uma transição de um estado de uma insuficiência cardíaca compensada para uma descompensada. E finalizando mais o artigo, ele traz algumas questões ali, que seria a respeito do uso de oxigênio de rotina para esses pacientes, que não é indicado, apenas com uma saturação menor que 90, ou uma pressão arterial de O2 menor que 60, porque a hiperóxia vai ser prejudicial para esses pacientes, vai aumentar a resistência vascular periférica e vai reduzir o débito cardíaco. A questão também da terapia modificador de doença que ele já usa, né? Como eu falei, de suspender, não tem essa indicação, é certo nessas situações, o choque, a bradicardia, a lesão renal, como eu falei anteriormente, e essa questão da falácia do peso, que a congestão ela não é sinônimo de congestão, a congestão intravascular não é sinônimo de congestão tecidual. Então a gente focar, como falei no início, tratar o mecanismo fisiológico, identificar se esse paciente é uma falência cardíaca, se é uma falência vascular, são os dois mecanismos, e utilizar a terapêutica ideal para o paciente. E aí, gente, muito obrigado pelo tempo.